Hoje, quando nós lemos, esses reis e os seus escândalos, e a Bíblia registra isso, é para que nós possamos olhar para a vida deles, comparar com a nossa e poder não cometer os mesmos erros que eles e nos corrigir. Então a Bíblia, ela serve para nos corrigir. Vamos meditar hoje, segundo Crônicas, capítulo 11, dá seguimento aqui ao reinado de Roboão. Vamos pedir então a direção do Espírito Santo. Meu Deus, eu rogo em o nome de Jesus que o Senhor nos dê o Espírito Santo para que através dele a tua palavra seja revelada a nós e possamos colocar nossa vida de acordo com essa palavra. Que assim seja. Então, diz assim: vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu da casa de Judá e Benjamim 180 mil escolhidos, destros na guerra, para pelejarem contra Israel e para restituírem o reino a Roboão. Porém a palavra do Senhor veio a Semaias, homem de Deus, dizendo: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim, dizendo: assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos. Volte cada um à sua casa, porque de mim proveio isto. E ouviram as palavras do Senhor e desistiram de ir contra Jeroboão. O comentário diz: Deus permitiu que Israel se dividisse para que Judá não se contaminasse com a corrupção espiritual das outras tribos. A promessa divina dizia que o Messias viria da tribo de Judá, como está lá em Gênesis 49:10. O cedro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Seguindo o comentário do bispo, por isso ela deveria ser preservada. Posteriormente, o remanescente seria salvo no cativeiro babilônico para cumprir essa profecia. O Senhor protege e conserva aqueles que permanecem fiéis à sua palavra, para que não se corrompam e não sejam induzidos por aqueles que a desprezam. Então, nós estamos vendo agora a guerra de Roboão contra Jeroboão, Jeroboão, lembrando, ele ficou com as outras 10 tribos e Roboão, filho de Salomão, ficou apenas com 2, que no caso era Judá principal. E Judá ficou então em Jerusalém, onde havia o templo. Seguindo para o 5. E Roboão habitou em Jerusalém e para defesa edificou cidades em Judá. Edificou, pois, a Belém, a Etã, a Tecoa, e a Bet-zur, a Socó, a Adulão, e a Gate, Maresa, Zif, e a Doraim, Laquis e a Zeca, e a Zora, a Ejolon e a Hebron, que estavam em Judá e em Benjamim, cidades fortes. E fortificou estas fortalezas e pôs nelas capitães e armazéns de víveres, de azeite, de vinho, e pôs em cada cidade paveses e lanças, fortificou-as grandemente, e Judá e Benjamim pertenceram-lhe. Também os sacerdotes e os levitas que havia em todo Israel se reuniram a ele de todos os seus termos, porque os levitas deixaram os seus arrebaldes e a sua possessão e vieram a Judá e a Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora para que não ministrassem ao Senhor. Lembrando que o problema de Jeroboão, que Deus escolheu e aí Deus até protegeu de uma guerra contra ele, mas a ingratidão tomou conta dele. O que ele fez com aqueles que eram sacerdotes do Deus Altíssimo? Ele mandou embora para que ele pudesse levantar sacerdotes que iriam ser sacerdotes daqueles bezerros de ouro. Que situação. E lembrando que isso já tinha acontecido, lembra? Arão, quando eles saíram do Egito, Moisés estava no alto do monte, demorava a descer. Então, eles instigaram Arão a construir um bezerro de ouro e falar que aquele era o Deus deles. No 15. E ele constituiu para si sacerdotes para os altos, para os demônios e para os bezerros que fizeram. Depois desses também, de todas as tribos de Israel, os que deram seu coração a buscarem ao Senhor, Deus de Israel, vieram a Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor Deus de seus pais. Assim fortaleceram o reino de Judá e corroboraram
a Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. E Roboão tomou para si por mulher Malate, filha de Jerimote, filho de Davi, e Abiail, filha de Eliabe, filho de Jessé, a qual lhe deu filhos Jeús, Samarias e Zaã. E depois dela tomou a Maaca, filha de Absalão. Esta lhe deu Abias, Atai, Ziza e Selomite. E amava Roboão mais a Maaca, filha de Absalão, do que a todas as suas outras mulheres e concubinas, porque ele tinha tomado 18 mulheres e 60 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas. E Roboão designou Abias, filho de Maaca, para ser chefe e líder entre os seus irmãos, porque queria fazê-lo rei. E usou de prudência, e de todos os seus filhos, alguns espalhou por todas as terras de Judá e Benjamim, por todas as cidades fortes, e deu-lhes viveres em abundância, e lhe procurou muitas mulheres. Qual foi o maior erro desses reis? É que eles não consultavam a Deus. Eles faziam as coisas pensando que estavam bem, ou fazendo a coisa certa, casavam, e casavam às vezes com pessoas que traziam outras coisas ruins para o reino de Israel. Quer dizer, eles simplesmente iam desviando cada vez mais da fé. E é o que nós vamos ver com Roboão. Agora, segundo Crônicas, capítulo 12, diz: sucedeu que, havendo Roboão confirmado o reino, e havendo se fortalecido, deixou a lei do Senhor, e com ele todo Israel. E sucedeu que no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinha transgredido contra o Senhor, com 1.200 carros e com 60.000 cavaleiros, e era inumerável o povo que vinha com ele do Egito, de líbios, suquitas e etíopes, e tomou as cidades fortificadas que Judá tinha e chegou até Jerusalém. Então veio Semaias, o profeta, Roboão, e os príncipes de Judá, que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque, disseram-lhe: assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, por isso também eu vos deixarei na mão de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: o Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaias, dizendo: humilharam-se, não os destruirei, antes em breve lhe darei algum socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por mão de Sisaque. Então, quer dizer, veio o problema, veio a perseguição, mas eles se voltaram para Deus. E essa atitude deles se voltarem para Deus trouxe uma consequência boa, né? Deus não deixou que se fossem destruídos por tudo. Aí ele diz assim, no 8, porém, serão seus servos para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. E verdade, né? Vamos parar e pensar. Quando eu penso de onde Deus me tirou, né? Eu lembro de como eu era, da maneira como eu cheguei na igreja. Então isso me dá um temor, não é medo, mas um temor. Eu não quero voltar a ser quem eu era, nem sentir o que eu sentia, nem ter a vida que eu tinha. Eu quero seguir uma vida nova com meu Jesus. Isso me fortalece para permanecer e olhar que aquilo que eu estou enfrentando hoje, por pior que seja a situação, aquilo vai ter um fim e eu vou vencer. Então ele diz assim, 9, subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Levou tudo. Também tomou os escudos de ouro que Salomão fizera, e fez o rei Roboão, em lugar deles, escudos de cobre, e os entregou na mão dos chefes da guarda que guardavam a porta da casa do rei. E todas as vezes que o rei entrava na casa do Senhor, vinham os guardas e os levavam, depois tornavam a pô-los na câmara da guarda. E humilhando-se ele, a ira do Senhor se desviou dele, para que não o destruísse de tudo, porque em Judá ainda havia boas coisas. O comentário do 5 ao 12, vós me deixastes, após ter seu reinado fortalecido pelo Altíssimo, Roboão desprezou a lei divina. Com isso, o Senhor permitiu que o rei do Egito se levantasse contra ele. Quando souberam disso, Roboão e os seus príncipes
seguir o princípio bíblico descrito no capítulo 7, versículo 14, isto é, eles se humilharam, reconheceram a justiça do Eterno e seguiram a sua direção, a fim de serem perdoados. Aqueles que decidem se afastar do Deus Altíssimo perdem a sua perfeita proteção e ficam à mercê do inimigo, mas quando se voltam a ele, alcançam a sua benevolência. Nós vemos isso também em Malaquias, né? Deus falando para o povo, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Então, o princípio que eu tenho que ter dentro de mim é eu me tornar para Deus, e eu vigiar para que eu não venha virar as costas para Deus, porque Deus continua sendo Deus. As pessoas deixam de servir a Deus. O 13, fortificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém e reinou, porque Roboão era da idade de 41 anos quando começou a reinar. E reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel para pôr ali o seu nome. E era o nome de sua mãe, Naamá, amonita. E fez o que era mal, porquanto não preparou seu coração para buscar ao Senhor. O comentário diz, não preparou o coração significa que Roboão não estava realmente decidido a obedecer a Deus e a resistir ao mal. Quando mostrou submissão, ele não estava sendo sincero, pois carregava as segundas intenções. Ele seguiu a idolatria, transgredindo assim a palavra do Altíssimo. Quando a pessoa não tem o seu objetivo bem definido, acaba se desviando dele e perdendo o foco. Por isso a importância de termos uma fé determinada, pois caso contrário, abandonaremos a Deus e nos perverteremos com os prazeres do mundo. Então quer dizer, ele preferiu, na verdade, ele escolheu, na verdade, seguir a voz do coração dele, porque o coração dele ditava as regras, então ele decidiu obedecer. Sabe aquela pessoa que ela fala, mas o que eu sinto é tão forte, eu termino me entregando para aquilo. É porque você alimenta a carne. Tudo que nós alimentamos vai terminar sucumbindo. Por exemplo, se eu alimento a carne, eu vou viver da carne. Se eu alimentar o espírito, eu vou viver do espírito. No 15. Os atos, pois, de Roboão, assim os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos nos livros de Semaias, o profeta, e de Ido, o vidente, na relação das genealogias, e houve guerras entre Roboão e Jeroboão em todos os seus dias. E Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, e Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Eu acho que ele tinha tudo para arrebentar, mas como ele ouviu a voz do coração, ele se perdeu e, infelizmente, perdeu a oportunidade de honrar a Deus. Agora, segundo Reis, capítulo 15, nós vamos ler só do versículo 1 ao versículo 24, tá certo? Então, do versículo 1 ao versículo 24. Ele diz assim, no ano 27 de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Então, primeiro nós estamos vendo a parte de Judá e agora estamos vendo a parte de Israel. Israel, no caso, as 10 tribos que ficaram com Jeroboão. 2. Tinha 16 anos quando começou a reinar e 52 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Jecolias de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Tão somente os altos não foram tirados, porque o povo ainda sacrificava e queimava incensos nos altos. Então esse já fez uma escolha mais sábia, né? Escolheu fazer o que era bom. No 4. Também, tão somente os altos não foram tirados, porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Então ele fez em partes, né? Sabe quando a pessoa não quer criar problemas para a vida dela, então ela tapa os olhos para algumas coisas. Foi o que ele fez. Ele falou, não vou ver o que o povo está fazendo. Né? Ele tirou, fez algumas coisas, mas deixou outras. Né? São os pecados e pecadinhos. Apesar que diante de Deus, pecado é pecado, não tem tamanho. Então, mas esses pecadinhos, vamos usar esse termo, são aqueles que ninguém está percebendo, mas estão lá. 5. E o Senhor feriu o rei e ficou leproso até o dia da sua morte. E habitou numa casa separada, porém Jotão, filho do rei, tinha o cargo da casa, julgando
o povo da terra. O comentário daqui diz: Azarias, também chamado de Uzias, foi um hábil guerreiro e bom governante, mas deixou que o sucesso de suas conquistas o cegasse. Presunçosamente, ele quis acumular a função de rei e de sacerdote, desobedecendo às prescrições mosaicas, que dizia que somente os sacerdotes autorizados entrariam no santo lugar e queimariam incenso a Deus. Dessa forma, ele não soube viver dentro do padrão divino estabelecido nas Escrituras, nem soube respeitar os que tinham uma função diferente da dele. Como consequência do seu orgulho, ficou leproso e teve que viver isolado pelo resto dos seus dias. Diferentemente de Azarias, aqueles que possuem a direção do Espírito Santo têm êxito em sua liderança, pois são humildes e agem com justiça. Sua conduta mostra respeito a todos, inclusive aos que estão subordinados a ele. Então, se eu achei forte, porque talvez ele olhasse as outras nações e haviam reis, por exemplo, quando a gente lembra de Jezabel, o pai dela era sacerdote e rei. Então, talvez ele estivesse olhando para as outras nações e querendo ter aquele mesmo poder, quer dizer, o poder absoluto. E isso causou esse problema. Essa lepra veio para ele para humilhá-lo. Né? Se ele se voltasse para Deus, então tenho certeza que ele seria curado dela, mas ele permaneceu orgulhoso. No 6. Ora, o mais dos atos de Azarias e tudo o que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E Azarias dormiu com seus pais e o sepultaram junto a seus pais na cidade de Davi. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 38 de Azarias, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel, em Samaria 6 meses. E fez o que era mau aos olhos do Senhor, como tinha feito seus pais. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, com que fez pecar Israel. E Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele e feriu diante do povo e matou, e reinou em seu lugar. Ora, o mais dos atos de Zacarias, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Esta foi a palavra do Senhor que ele falou a Jeú, dizendo: teus filhos até a 4ª geração se assentarão sobre o trono de Israel. E assim foi. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no ano 39 de Uzias, rei de Judá, e reinou um mês inteiro em Samaria. Porque Menahem, filho de Gade, subiu a Tirza e veio a Samaria e feriu a Salum, filho de Jabes, em Samaria, e o matou, e reinou em seu lugar. Ora, o mais dos atos de Salum e a conspiração que fez, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Então Manaém feriu a Tisfa e a todos os que nela havia, como também os seus termos, desde Tirza, porque não lhe tinha aberto, e os feriu, pois a todas as mulheres grávidas fendeu pelo meio. Desde o ano 39 de Azarias, rei de Judá, Manaém, filho de Gade, começou a reinar sobre Israel e reinou 10 anos em Samaria, e fez o que era mau aos olhos do Senhor. Todos os seus dias não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, com que fez pecar Israel. Então veio Pul, rei da Síria, contra a terra, e Manaém deu a Pul 1000 talentos de prata, para que este o ajudasse a firmar o reino na sua mão. E Manaém tirou este dinheiro de Israel, de todos os poderosos e ricos, para dá-lo ao rei da Síria, de cada homem 50 ciclos de prata. Assim voltou o rei da Síria e não ficou ali na terra. O comentário diz: Manaém, quando o rei era temente a Deus, o povo era abençoado. Mas quando era perverso, ele fazia com que a população sofresse com suas decisões. Esse foi o caso de Manaém. No seu governo, o povo chegou a ponto de pagar 50 ciclos de prata para não se tornar escravo dos assírios. Além disso, para sujeitar as pessoas à sua dominação, esse tirano rei cometeu muitas brutalidades, entre elas rasgar o ventre das mulheres grávidas. Quer dizer, era realmente um terror, né? Um terror completo, mas
Veja se isso não faz sentido nos dias de hoje. Por exemplo, a pessoa que está dominada por um espírito do mal, esse espírito que domina a vida dela, ele tem requintes de crueldade. A pessoa sofre, a pessoa é massacrada, a pessoa é doente, nada dá certo para ela. Quer dizer, hoje os nossos inimigos, eles não são como aqui visíveis, né? Apesar que quem estava por trás daqueles inimigos eram espíritos. Mas hoje a nossa batalha é um pouco diferente daquela época, ela é muito mais espiritual. Por isso, por exemplo, a reunião de sexta-feira na igreja, ela é uma reunião mais forte, dedicada a essa luta, esse combate espiritual. Lá em Tiago, ele fala assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu falei Tiago, mas não tenho certeza também se é lá. Mas ele fala resistir ao diabo. Então, resistir ao diabo não é você bater o pé no chão, você falar seja queimado ou falar tá amarrado, mas não é só isso. É você primeiro obedecer a Deus e segundo, é você saber que o que você está enfrentando e por trás dessa guerra que você vem enfrentando é um espírito que está lá por trás. Então, seguindo aqui, terminando no 24. Ora, o mais dos atos de Manaém e tudo quanto fez porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Manaém dormiu com seus pais e Pecaias, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 50 de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Pecaias, filho de Manaém, sobre Israel. Em Samaria reinou 2 anos e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, com que fez pecar Israel. Então, um rei atrás do outro rei vinha dando continuidade àquelas maldades. Alguns escolhiam fazer meio certo, outros mais errado ainda, enfim, os erros continuam. Por isso que nós temos que vigiar a nossa vida hoje para não cometer os mesmos erros e nos desviar da presença de Deus. Eu estou dizendo aqui que não é que a igreja muda uma pessoa, mas você crer em Jesus Cristo, que Ele morreu na cruz por você e salvou você, e você decidir morrer para este mundo, para que você possa renascer em espírito, se tornar um filho de Deus, nascido de Deus, esse sim vai agradar a Deus, esse sim vai permanecer firme até o fim. Então, estar na igreja não quer dizer nada. Precisa vigiar e nascer de Deus. Veja o que Jesus falou para Nicodemos, né? Falou para aquele sacerdote, dito homem de Deus, mas ele falou, olha, não fique admirado se eu dizer a você que você precisa nascer de Deus, nascer de novo, tá bom? Que Deus abençoe você, põe nos comentários o que Deus falou consigo, põe o seu gosto aí no vídeo, tá bom? E se inscreva se você ainda não o fez. Deus abençoe.